Vamos iniciar então a nossa webinar de novembro, que é uma webinar especial que a gente está fazendo aí, comemorando o Dia Mundial da Qualidade. E como a gente vai falar um pouquinho sobre essa data, e também em seguida eu vou conversar um pouquinho com vocês, e como a qualidade pode contribuir, né, para esse tema de hoje. E depois a gente vai contar aí com o nosso super Ronaldo, que é da Apvida. Eu estive nas duas auditorias da Apvida, vi o trabalho que eles fazem, um trabalho incrível. Fui na auditoria de acreditação, depois fui na de manutenção e vi o quanto que eles sustentaram, né? Conseguiram aí sustentar todas as boas práticas. E já estou conversando, né, com o Ronaldo faz um tempo já, para ele conversar um pouquinho com a gente, seja aqui, seja em eventos do PAD, e agora eu consegui, né, fazer com que ele viesse trazer aí o case de sucesso aí da Apvida. Hoje é a Nutrilabs, a marca Nutrilabs, né, que é acreditada PAD, mas é do grupo aí Apvida, e ele vai conversar com a gente como que eles, o case de sucesso deles aí em relação à qualidade e competitividade. Bom, eu vou iniciar então, conversar um pouquinho com vocês, vou falar, tentar falar rapidamente, eu gosto de falar, mas eu prometo que eu vou me controlar aqui para conversar com vocês, para que o nosso tempo aí seja bem dedicado ao case aí da Apvida. Vou compartilhar minha tela. Van, me ajuda aí quando eu conseguir compartilhar, tá bom? a minha, Tá a bom. minha tela. Você me avisa, tá bom? Gente, a gente vai fazendo os nossos. Ok. Ok, né? Ótimo, obrigada, Van. A Vanessa aqui da qualidade também, tá? Tá ajudando aqui a gente hoje. E eu vou conversar um pouquinho com vocês agora no início. Acho que a gente pode, se vocês quiserem mandar perguntas no chat, podem mandando as perguntas, depois a gente para, dá uma lida. Eu acho que é importante eu trago aqui um conceito para vocês, depois o Ronaldo fala, e no final a gente pode aí conversar, discutir, bater um papo, que essa que é a ideia da webinar. E aí a gente abre a câmera, a gente pergunta, né? Mas se vocês quiserem já mandando no chat as perguntas de vocês, fiquem à vontade, e no final a gente conversa, responde, troca e faz essa discussão. Boa, tá bom? Bom, gente, deixa eu ver onde é que eu passo aqui. Aqui, muito bom. Então, a minha agenda é com o que eu quero falar com vocês, né? É sobre o Dia Mundial da Qualidade, o tema, né, que é competitividade, qualidade, como ela auxilia isso, né, na questão da competitividade, trazer umas reflexões aí no final, para a gente conversar depois, né? Então, hoje é comemorado o Dia Mundial da Qualidade, ela é uma campanha que acontece todo ano, e o propósito dela é conscientizar aí a todos em relação às boas práticas a gestão e o sistema de gestão da qualidade como um todo, independente do segmento, né? Independente se eu sou uma indústria. Gente, não consigo tirar esse negócio aqui. Não consigo tirar isso aqui. Não consigo. Depois eu vejo como eu tiro isso aqui. Bom, e o Dia Mundial da Qualidade, ele começou em 1900, na década de 60, então já faz mais de 60 anos que é comemorado esse Dia Mundial da Qualidade. E ele deixou de ser um simples dia, né? E tem alguns países que já estão transformando em Semana da Qualidade, até mês da qualidade, né? E o que que acontece nesse dia, nessa semana ou nesse mês, né? As instituições, elas promovem aí eventos, elas trazem os colaboradores para reflexão do que eles têm feito em relação à qualidade, qual é o trabalho do profissional da qualidade, o papel dele, né, dentro da instituição e o quanto que a instituição tem que valorizar esse profissional e esse tema, né, para melhor desempenho, para competitividade, para sustentabilidade. Então, é um momento que a gente para mesmo para refletir o que a gente tem feito e também para promover, aproveitar para ter um dia D para a gente trazer esse ar aí, né, de promoção da gestão da qualidade nas organizações. E a ONU, na década de 90, reconheceu esse Dia Mundial da Qualidade como uma data aí como patrimônio mundial, tá? E foi daí que ele foi crescendo, né, e foi se consolidando. Todo esse Dia Mundial da Qualidade, gente, ele é comemorado sempre na segunda quinta-feira de novembro. Então, esse ano calhou de cair no dia 9, né, que é exatamente hoje, mas o ano passado, por exemplo, caiu no dia 10.
E assim, cada ano vai caindo num dia, tá bom? Só para vocês terem noção, no Japão eles já comemoram desde a década de 60 o Dia Mundial da Qualidade, na China eles começaram na década de 70, os Estados Unidos e Canadá começaram na década de 80 a comemorar esse dia. O Brasil eu não encontrei nenhuma referência, né, desde quando que a gente começou, mas faz muito pouco tempo, né, que se fala do dia aí, do Mundial da Qualidade, né? Como eu falei, tem gente aí que está comemorando o mês da qualidade, promove aí ações durante todo o mês. Bom, falando do tema desse ano, todo ano tem um tema, tá? Falando do tema desse ano, que inclusive a gente fez um post nas redes sociais lá do Qualidade CBR, depois vocês, quem não segue a gente, siga lá, CBR underline qualidade, e no Instagram e no LinkedIn, qualidade underline CBR. Então sigam as nossas redes sociais, a gente sempre posta lá conteúdo, alguma informação importante para o setor de diagnóstico por imagem. E a gente postou lá um artigo no site do PAD também, tem um artigo falando desse dia, e fizemos um postzinho também nas redes. Bom, o tema desse ano é qualidade realizando o seu potencial competitivo, né? E aí traz a gente aí a reflexão do que é um potencial competitivo, né? O que a gente fala, o que a gente quer dizer com o potencial competitivo, competição, né? Competição não é a gente derrotar ninguém, viu, gente? Não é a gente derrotar a concorrente, né? Sair esmagando todo mundo, essa não é a intenção. Mas eu ser competitivo é eu me destacar, né? É a capacidade de eu conseguir prosperar em um ambiente que é altamente, né? Competitivo e eu me destacar aí, fazer acontecer os meus objetivos e metas, né? Do que eu tenho, do meu desempenho e ser aí alcançar resultados superiores ao meu concorrente, tá? É isso que é ser competitivo. E a ideia desse ano desse tema é trazer a reflexão o quanto que eu preciso ter processos bem desenhados, ter uma gestão eficiente, para quê? Não só para eu ser competitivo durante o momento, né, o agora, mas para eu sustentar, né, essa competitividade. Né? Então, a ideia não é a gente só faça uma ação aqui para ser competitivo e isso morre na frente, né? Mas também eu ser, além de eu promover ações para ser competitivo, conseguir, né, aumentar aí o meu desempenho diante do meu concorrente, eu também consegui sustentar isso. Então a gente está falando aí que a competitividade não é só o presente, a gente está pensando também no futuro e na sustentabilidade disso. É importante falar, né? A gente está num ambiente que toda hora a gente muda, as coisas mudam, a tecnologia chega, engole a gente, enfim, as expectativas dos clientes mudam, o comportamento, né? Então a gente está num ambiente que muda o tempo todo, né? E cada hora a gente fala que qualidade é atender as expectativas as necessidades, né? Expectativas dos clientes, que a todo momento tem mudado muito, né? Comportamento, enfim. E quando a gente fala de ser competitivo, a gente vai muito além de só atender a necessidade, né, do cliente. A gente está falando em antecipação, né? A gente está falando em tendências de mercado, a gente está falando de necessidades futuras desse cliente, a gente está falando até em necessidades que nem ele sabe que tem, né? Então, isso tudo é o que a gente fala de competitividade, tá? E a gente tem que transcender as expectativas do cliente, muito além do que ele espera. E aí, a competitividade, ela é como se fosse assim, a gente fosse pensar um tesouro que a gente tem na instituição, que a gente tem que escavar, né? A gente tem esse potencial dentro das nossas organizações, dentro das nossas clínicas e do nosso serviço, só que a gente tem que buscar isso. A gente tem que entrar, investigar, analisar profundamente, né? E encontrar dentro das nossas instituições os nossos pontos fortes, né? Que nos fazem conseguir a competitividade, tá? E se destacar no mercado. Mas para isso a gente tem que ter um autoconhecimento. Se a gente não conhece tudo, todas as nossas fragilidades e também a nossa capacidade de se destacar no mercado, fica muito difícil a gente se tornar competitivo, né? E a questão da abordagem sistêmica, conhecer não só o autoconhecimento da minha instituição, como também o autoconhecimento da necessidade do meu cliente, né? E do mercado, do contexto onde eu vivo. E a abordagem sistêmica é quando a gente está entendendo qual é a nossa identidade, para que a gente está aqui, né? E qual que é a nossa capacidade de mudar, né? E de transcender o que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento sistêmico,
a gente precisa ter uma gestão eficiente, porque eu preciso ser competitivo com eficiência, senão isso não vai ser duradouro, tá? E eu não vou conseguir resultados não sendo eficiente. A gente teve na webinar passada, que a gente falou de riscos e oportunidades, que foi uma webinar excelente, daqui a pouco a gente vai disponibilizar ela para vocês, e a gente teve um case, né, de uma clínica acreditada PAD que trouxe, né, a questão de que eles faziam só exames ambulatoriais, de repente veio a pandemia e surgiu aí uma oportunidade deles começarem a acolher os exames emergenciais, que, né, que vinham aí de urgências, emergências, enfim. E o quanto que eles conseguiram abraçar isso, porque não tinham na região clínicas que fizessem esse tipo de atendimento, eles conseguiram abraçar isso porque eles conheciam as fragilidades, os pontos fortes que eles tinham, a capacidade que eles tinham de atender, né? E o quanto que eles poderiam ir além de só aqueles exames ambulatoriais. E eles conseguiram abraçar, eles tinham uma estrutura muito boa, eles já eram acreditados PAD há muito tempo, né? Já estavam no terceiro triênio, e conseguiram abraçar essa oportunidade, porque tinham autoconhecimento, sabiam das fragilidades e forças que eles tinham, e conseguiram aí e se tornaram hoje extremamente competitivos, porque na região só eles que fazem esse tipo de exame. Então, é um exemplo aí que foi muito, muito boa essa fala deles aí na webinar passada. E aí, quando a gente fala de tudo isso, autoconhecimento, visão sistêmica, processos bem desenhados, desempenho, avaliação de resultado, a gente está falando sempre de qualidade, né, gente? E o quanto que ela é importante para que eu consiga ser competitivo, não só no presente, como sustentar essa competitividade, né? E aí, para começar, eu quero mostrar um videozinho para vocês, rápido. Ele está em inglês, mas ele tem uma legenda, dá para a gente ler, né? E passar esse videozinho para vocês antes de a gente continuar, tá bom? Vamos, me fala se está dando tudo certo, tá? Por gentileza. Pode deixar. One of the most important ways to realize our vision of becoming the power base for sustainable. Tudo certo? Vocês estão ouvindo? Sim. Sim? Ouvindo e vendo, né? Isso. Sim. Maravilhoso. Obrigada, gente. Vamos voltar aqui. Sustainable growth and development is to embrace, integrate, and entrench quality in all phases of our project lifecycle. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. Nancy and I are pained to the core with the tragedy of the Shuttle Challenger. This is truly a national loss.
deeply sorry for any accident that Toyota drivers have experienced. They potentially have the best answers, so I know whose ass to kick. Quality is like our health. We tend to take it for granted and only notice it when it fails. As we have seen, it only takes one small error to have a massive disaster. Let me thank you for embracing quality and for doing everything in your power to ensure that here at Eskom and within Group Capital, quality comes first and that it becomes a way of life and work. One of the most Todos comigo aqui? Vamos? Estou aqui? Sim, estamos aqui. Então, tá Todos bom, tá aqui. bom. Excelente. Eu gosto muito desse vídeo. Eu fiz um curso de Green Belt e eu extraí ele de lá. E traz várias reflexões, né? Eu acho que esse é uma dos motivos aí da gente ter um dia, um marco, para a gente sempre comemorar e trazer à tona a importância da qualidade. E aí, para trazer isso, eu quis falar um pouquinho dos custos da qualidade, né? Então, a gente tem aí vários eventos que acontecem, que vêm aí à tona na mídia, e o quanto que custa isso, né, para uma instituição. E aí a gente fala a falta aí de prevenção, de gerenciamento de riscos, de avaliação, né, de resultados. A gente viu ali no vídeo que simples avaliação de fornecedor e quanto que a qualidade tem que ser sistêmica e abranger, né, não só aí o que a gente está fazendo aqui na operação, como que o nosso cliente está esperando, o que a gente tem comprado, a qualidade do nosso fornecedor, enfim. E aí trouxe aqui para vocês alguns artigos, notícias de eventos que acontecem, quanto que isso pode custar para as nossas instituições, pelo simples fato de não trabalharmos com qualidade, pelo simples fato de muitas vezes a gente negligenciar, né, os nossos processos de qualidade, né? Então tem esses dois artigos aqui da Finlândia que fala aí sobre
eventos que não necessariamente deveriam ter acontecido, né, poderiam ser evitados, indenizações, né, por negligência médica, por lesões excessivas e lesões causadas por infecção, acidente de equipamentos, o quanto que eles perderam de indenizações, esses artigos trazem em relação a isso, o quanto que a falta de qualidade custa para a gente, né? E o quanto que a gente só vê a superfície, né, que é a reclamação de um cliente, né, um evento adverso, tudo que está por baixo disso, né, o tempo que a gente perde com eventos com as não conformidades por falta aí de gerenciar risco, falha dos equipamentos por uma falta de gestão de equipamentos, falta de padrão, né, por não desenhar processos, por não mapeá-los, não fazer os nossos procedimentos e padronizar as nossas práticas, o custo que a gente tem com as urgências, todo momento é urgência, urgência, excesso de estoque, paciente perdido, falta de treinamento, capacidade operacional, enfim, tudo isso é que desencadeia depois no retrabalho, alto custo, excessos. E a gente não trabalhando isso aqui, a gente não tem como ser competitivo, gente, é impossível, né? Então, trazendo um pouquinho o que é qualidade, né? Tem algumas definições aí, principalmente da ISCO também, que eu quis trazer aqui, que é a nossa acreditadora hoje, mas todas elas, e tem muitas outras, né? Tem da ISO, tem muitas outras definições de qualidade, e todas elas trazem a questão do satisfazer as necessidades, né? As deficiências, ausência e exceder as expectativas do cliente, né? Então, isso é o que a gente pensa em qualidade. E quando a gente fala aí, a gente sabe que a qualidade começou na indústria, é muito forte lá, né? Se você vai visitar uma indústria, quem nunca visitou uma indústria, faça isso, tentem visitar, tem indústrias aí que eles têm aí momentos de visita, né? Visitas guiadas. Então, quem não conhece, gente, trabalha na área da saúde há anos, nunca foi numa indústria, vá a uma indústria. É uma oportunidade única. Eu já fui 2 vezes e é incrível. E a gente vê o quanto que, de fato, iniciou, né, essa questão da qualidade, como é consolidada na indústria, o chão de fábrica sabe muito bem que a qualidade, o papel dele ali, enfim. E aqui a diferenciação, né, entre indústria e serviço. E tudo que a gente vai ver aqui, a interação com o cliente no serviço, ela é muito viva, ela é muito presente, né? Quanto que na indústria, tudo arremete no produto, né? E quanto aqui, que é o que a gente faz, que é a prestação de serviço, né? A interação com o cliente é intensa, o cliente, a gente já sabe da insatisfação do cliente muito rapidamente, né? O esforço que a gente faz em ter qualidade ou não, a gente já consegue enxergar aí com a interação que a gente tem o tempo todo com o cliente, né? O feedback dele é imediato, né? Então, essas aí são as diferenças aí entre quando a gente fala de qualidade de serviço e qualidade na indústria, né? A expectativa é muito dinâmica, o cliente participa do nosso processo produtivo, né? E se a gente deixa, ele consegue nos ajudar a melhorar isso, porque a gente tem a interação muito forte, porque não existe um produto no meio, né? Então, a gente tem esse facilitador também, porque a gente está próximo do cliente, né? Qualidade também, o que a gente pode também dizer o que é qualidade ou o que não é qualidade, né? A qualidade, ela é diferente de variabilidade, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender os nossos processos, entender o que é uma variável, né? Então, eu tenho um percentual de glosas, por exemplo, que isso também reflete na qualidade. Qual é o meu mínimo? Qual é o meu aceitável? Reclamação de paciente, qual é o meu aceitável, né? E tudo que sair do aceitável é variabilidade, né? Se eu tenho variabilidade nos meus processos, eu não tenho qualidade, porque a qualidade ela é inimiga da variabilidade. Eu tenho que ter o máximo de processos bem padronizados, definidos, tá? Então, eu não posso ter variabilidade no meu processo. Aqui a gente está mostrando o produto, é muito fácil, né? Mas quando a gente fala de processos, são os limites que a gente impõe aí, e o que eu passar disso é uma variabilidade e não é mais qualidade, tá? Essa frase, eu já, sei lá, a quinta apresentação que eu faço e eu coloco essa frase, porque para mim ela representa muita coisa, né? Qualidade, falta de qualidade, a gente não pode nunca e nem deve atrelar as pessoas, vocês já ouviram isso, mas a gente tem que falar o tempo todo, porque ainda tem gente culpando pessoas por falta por eventos que acontecem ou não conformidades, atrelando as pessoas, e aí a gente tira as pessoas e a não conformidade volta a acontecer, o evento volta a acontecer, e a gente fica num ciclo que a gente não sai dele, porque a gente não consegue enxergar que os problemas estão nos sistemas e nos processos, né?
Todo sistema é desenhado para ter o resultado que ele tem, ponto final. Se não está dando o resultado que ele deveria dar, é porque você não está desenhando ele direito, tá? E 94% dos problemas das atividades humanas são derivadas do desenho do sistema. Apenas 6% é oriundo das pessoas. A gente precisa ter esse mantra dentro da gente, porque ainda hoje a gente escuta pessoas, instituições que mandam pessoas embora por problemas, por eventos que aconteceram e não analisam causa e não mudam o sistema, não olham para o processo, né? E aí, quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, então, para eu me tornar competitivo, o que que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo de todo o sistema, daquela abordagem sistema que a gente falou no começo, né? Que é o contexto, eu olhar para o contexto da organização. Estou olhando aqui para o cliente, né? Satisfação, estou visando a satisfação dele na entrega do meu serviço, que o nosso caso aqui é a entrega de um serviço, né? E olhando aqui o contexto de fora, né? Os requisitos que esse cliente tem, qual é a demanda que ele tem quando ele vem aqui, por exemplo, fazer um exame, no nosso caso, né? Quais as necessidades, a expectativa que eu tenho que atender dele. E no meio disso, né? Dentro da minha operação, aqui da minha gestão, da minha instituição, eu tenho que ter a liderança, eu tenho que ter avaliação de desempenho, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter trabalhar a melhoria contínua, né? Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter uma operação eficiente, eu tenho que checar isso incessantemente, fazer avaliação de resultado e eu tenho que tomar ação, né? Cássia, isso é o PDCA? É sim, o PDCA é vida. O PDCA não pode faltar na nossa vida para quem fala de qualidade. Ele é utilizado o tempo todo a gente usa esse ciclo aí, que é o planejar, o executar, checar se a gente está fazendo direito, aprender com aquilo, tomar ação, né? E trabalhar aí na melhoria contínua, tá? E tudo isso aí, operação, avaliação de desempenho, né? E a liderança aí cercando tudo isso, tá? E também um item muito importante quando a gente fala de competitividade é planejamento estratégico, né? Que também está dentro do contexto da gestão, né? Então, quando a gente fala, quero me tornar competitivo, eu preciso ter esse olhar, eu tenho que pensar aí numa estratégia, né? Eu tenho que pensar em me planejar, né? E a gente tem vários tipos de planejamento estratégico. Eu tenho um planejamento que é mais conservador, que eu quero manter o que eu tenho um que é mais prospectivo, eu tenho um que é mais otimizante, que eu quero alcançar resultados mais além do que eu já tenho, né? Eu quero melhorar o meu desempenho. E a gente tem que pensar sempre em planejar, em olhar para fora, ver as oportunidades que eu tenho, as ameaças que eu tenho, olhar para dentro, ver as minhas fragilidades, né? A gente já sabe aí o mantra do planejamento estratégico, mas é bom sempre relembrar, para que eu consiga observar, quando eu olho para dentro, todo o meu potencial que eu tenho para eu me tornar competitivo e me destacar no mercado, né? E aí, quando a gente fala aí em sistema de gestão, como que eu faço para implementar, por onde eu começo? Então, a gente tem que identificar aí. Uma das alternativas é sempre, eu digo, não porque eu sou do PAD, não porque eu venho dessa... há anos trabalho com metodologia de certificação e acreditação, mas eu sempre falo para as pessoas, né, por mais que você não busque um certificado, mas utilize hoje os modelos de norma, manuais que tem para trazer a gestão, para te ajudar a implantar um sistema de gestão eficiente, né? Não, nem que você não vá atrás do certificado, mas utilize esses modelos, né, para te ajudar como guia, como uma ferramenta, de como eu consigo fazer uma implementação do sistema de gestão da qualidade na minha instituição. Esses documentos, manuais de certificadoras, de acreditadoras, são muito bem desenvolvidos, são baseados em boas práticas, em legislação, e te ajudam, te dão um norte por onde você tem que, o caminho que você tem que trilhar aí para trazer esse modelo de gestão de qualidade na sua instituição, tá? Bom, reflexões aqui eu vou trazer para vocês, eu já vou terminar, porque a gente vai conversar agora, o Ronaldo vai conversar com a gente. O que nos torna únicos e como podemos utilizar isso para superar as expectativas dos nossos clientes e nos fazer ir além, né? Então, primeiro a gente conversou, a gente precisa se conhecer, ter um sistema que a gente consiga ser eficiente, né? E escavar aí dentro das nossas organizações todo o nosso potencial, né? Que nos faz ser competitivos, que nos faz diferente do nosso concorrente. Mas eu preciso me conhecer e preciso ter um sistema eficiente para isso, né? O potencial competitivo não é definido pelo concorrente. É definido pelo concorrente ou por nós, né? Na verdade, é definido por nós.
tá? O que nos impede de nos tornarmos competitivos? O que está faltando, então, para a gente ser competitivo e trabalhar isso no nosso setor e no nosso segmento, tá? E para fechar aqui, trazer para vocês que a gente tem uma reserva inexplorada de habilidades, inovação e resiliência, tá? Que ela está pronta para ser desencadeada em direção à busca constante pela excelência. Nós somos capazes, nós conseguimos, a gente precisa correr atrás de ferramentas e formas de fazer isso acontecer, tá? É isso que eu queria dar essa introdução aqui para vocês. E como a gente sempre gosta de trazer um case e tornar isso tudo muito factível, né? Quero trazer aqui, então, o Ronaldo, né? O Ronaldo Maranhão, que ele é biomédico, ele é pós-graduado em gerenciamento da produção pela Universidade Federal de São Carlos, em informática médica pela Unifesp, ele atua há mais de 20 anos na área de medicina diagnóstica, gerente corporativo de medicina diagnóstica com foco em qualidade no grupo Apvida. Conheci o Ronaldo lá na Apvida, fazendo um trabalho incrível, e hoje ele vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre qualidade, tudo que eles têm feito lá na Apvida para se destacar aí no mercado. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Obrigado, Cássio. Obrigado. Todo mundo, vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Bem? perfeitamente bem. Antes de colocar a apresentação, assim, queria mesmo agradecer a oportunidade, assim, eu acho que os processos de certificação, como você falou muito bem, é só o final de um caminho que pode ser trilhado, mesmo sem a certificação, né? Então, os manuais, eles estão disponíveis para que a gente use no nosso dia a dia, né? E é lógico que buscar uma certificação é um reconhecimento, um grande finale, né? De todo um caminho que é trilhado, certo? Então, eu concordo, acho que a apresentação foi muito boa e diz muito da realidade que a gente vive aqui no dia a dia. Deixa eu colocar aqui minha apresentação, gente. Vamos ver se vocês estão vendo aí. Estão vendo? Sim, Deu? perfeitamente. Já estamos vendo, já estamos vendo. Legal. Bom, você fez uma provocação para a gente, assim, que é como a qualidade pode tornar a operação competitiva, né? Então, começamos a pensar em tudo que a gente está fazendo. Conversei com algumas pessoas, inclusive algumas delas estão aqui assistindo esse webinar, e começamos a pensar, tentar responder essa pergunta aqui. E aí fui estudar muita coisa, né? Fui olhar sobre competitividade, isso que você trouxe tão bem, Cássia. O que é a competitividade? O que as pessoas estão conversando sobre competitividade? O que tem se discutido sobre competitividade? E aí cheguei a alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, eu queria só falar rapidamente aqui da nossa área. Então, a área da qualidade do SAD do Apvida, da medicina diagnóstica do Apvida, hoje é composta por 13 pessoas, todas mulheres. Só tem eu de homem na turma, viu Cássio? Ótimo, né? Então, vamos falar disso aqui, de tudo isso que nós estamos vendo. O universo do Nutrelabs hoje, para vocês terem ideia do tamanho, passa dos 700 mil exames mês, certo? Incluindo os hospitais, tá certo? Então, muito exame. Nós temos mais de 1.000 e tantos colaboradores, mais de 800 médicos só no universo Nutrelabs, então é uma operação bastante grande, tá certo? E a ideia da gente formar essa equipe, né, e falar um pouco de pessoas aqui, inclusive, é olhar para a operação, não olhar só para a qualidade como se ela fosse um setor, um departamento, e acho que quando você fala lá da Toyota e você fala de grandes empresas, né, que praticam a qualidade, você vê isso acontecendo claramente, né? Então, quem dera na área da saúde nós tivéssemos a maturidade que essas empresas têm, realmente vale muito a pena. Quem não conheceu, conheça uma fábrica, conheça um processo fabril, conheça processos maravilhosos de logística que nós temos Brasil afora, acho que tem muito a nos ensinar. Certo? E aí, para responder essa questão, como eu estava falando, assim, a gente foi olhar o que está acontecendo no mercado, o que as pessoas estão falando. E aí selecionei 4 temas aqui para a gente falar um pouquinho, encaixando com a realidade que a gente vem vivendo nessa grande fusão que a Apvida tem feito
junto com a NDI, junto com outras empresas, não sei se vocês acompanham aí o andamento das fusões, das incorporações das operadoras de saúde, mas a Apvida hoje é a maior operadora do país, né, com uma abrangência nacional, a fusão com a NDI é uma fusão muito importante. E olhamos para o nosso trabalho e escolhi aqui esses 4 temas para falar. E o primeiro deles, eu não podia deixar de falar, de capital humano. Olha que interessante, né? O Cássio colocou que 94% dos problemas tem a ver com o desenho do sistema e não nas pessoas. Mas quem desenha o sistema são as pessoas, certo? Então, se a gente não tiver as pessoas, elas não são capazes de desenhar o sistema e nem fazer ele melhorar, certo? Então, a busca constante da qualidade é uma busca constante realmente no desenho dos processos. E aí eu queria falar alguns fatores aqui que eu pensei aqui para mostrar para vocês. E o primeiro, não podia deixar de falar isso, a Apvida é uma empresa de múltiplas culturas. Nós temos operação do Amazonas a Porto Alegre, passando por Belo Horizonte, pelo Centro-Oeste, pelo Nordeste, pelas... Certo? Então, as múltiplas culturas que fazem a soma do Apvida nos enriquece demais, sabe? Então, isso realmente pode ser um diferencial não só para a qualidade, não só para a SAD, mas como para a empresa inteira, sabe? Acho que isso é um fator muito relevante. Outro ponto que eu queria falar para vocês, e aí tem a ver já com a formação da equipe da qualidade que nós temos, com essas 13 pessoas, é a mescla dos conhecimentos, né? É a mescla das vivências. Então, nós temos pessoas nesse grupo de 13 com formação em análises clínicas, com formação em imagem, certo? Com muita formação ou com nenhuma formação. Nós temos pessoas de 20 e poucos anos, nós temos pessoas mais experientes. Essa soma, essa mescla de pessoas, de momentos diferentes, de tempos diferentes, soma muito, enriquece demais. E tem a ver também com o terceiro item aqui, que são os conhecimentos complementares, né? Então, quando a gente fala do conhecimento que a pessoa traz quando vem somar no grupo, eu estou dizendo para vocês, por exemplo, que eu tenho formação extra qualidade. Então, a gente não tem só biomédico no time. A gente não tem só farmacêutico no time, ou radiologista no time, ou médico no time. Dessas 3 pessoas aqui, de muitas outras, que hoje estão em gestão de unidades do Apvida, às vezes tem uma formação, às vezes de uma fábrica, às vezes de um outro serviço que não da saúde, sabe? Então, isso é uma experiência que tem sido muito, muito rica para a gente. A gente que é da saúde, né? Eu sou da saúde, a Cássia também falou aqui, então tentar na área da qualidade, voltar na saúde, às vezes se fecha no mundo e não consegue olhar para aquilo que está passando do seu lado. E quando você tem uma pessoa que não tem formação, que veio de outra realidade, uma área que ela nem imaginava, de repente, trabalhar na área da saúde, ela contribui muito para somar e para trazer soluções criativas, vamos falar daqui a pouco de inovação, para o nosso processo, tá certo? E uma coisa que a gente defende muito, mas é muito difícil de fazer, é a gente estruturar e cada vez mais alavancar a formação de multiplicadores. É uma briga constante nas empresas, né? Fazer com que a operação seja multiplicadora do conhecimento. Mas eu ainda não conheço, se a Cássia conhecer, me ajuda, Cássia, eu não conheço outro jeito de disseminar os processos que não por meio dos multiplicadores, quando a gente olha para uma operação gigante como essa que eu falei aqui no começo para vocês, certo? Então, acho que essa soma desses 5 itens que vocês estão vendo aqui na tela faz com que a gente tenha um capital humano muito rico, sabe? Muito rico, muito diferente. Nós temos pessoas que moram na capital de São Paulo, nós temos pessoas que moram no Nordeste, pessoas no sul do país, no interior do país, a gente tem pessoas, sabe? E isso tem trazido muito, muito, muito conhecimento para a gente, muito enriquecimento nas nossas discussões. Como segundo tema, eu queria mostrar para vocês aqui a questão da inovação. E aí, para falar de inovação, eu fui lá no site do Apvida, peguei a missão da empresa. E aí, na missão da empresa, eu adorei que já tem a palavra qualidade, vocês estão vendo? Então, assim, ter qualidade na missão da empresa, para a gente que é da qualidade, certo? Está ali nos pilares da empresa, né? Fazer as coisas com qualidade. E os desafios que a gente vive no dia a dia aqui da Apvida, do Nutrilares, é
esse aí da missão, olha só, que é proporcionar saúde integrada, de qualidade e acessível. Veja só, é uma frase pequena, mas que tem um mundo atrás dela, tá certo? Quando a gente fala de integração, a gente fala de juntar coisas que são muito diferentes entre si, né? Culturas diferentes, práticas diferentes. Então, como a gente garante que uma ressonância, um protocolo de ressonância em um lugar do país é igual ou parecido com o outro? Um protocolo de contraste, como é que faz? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente organiza isso, né? Então, integrar essas equipes é muito importante. Quando a gente fala de verticalização ali, a verticalização é fazer os exames da rede dentro de casa, certo? Então, quando a gente usa essa palavra e essa prática, é para tentar ganhar padronização, é para tentar ganhar processos que são iguais, né? Padronizados e semelhantes entre si. E a última pedaço dessa frase é acessível às gerações de brasileiros. Olha só, ser acessível na saúde é uma dificuldade. Todos aqui sabem quanto custa uma ressonância, um equipamento, um profissional, uma ressonância parada, quanto custa, né? Então, Cássia mostrou muito bem os desastres lá, e eu acho que todos nós aqui já vivemos alguns desastres, em maior ou menor grau, com uma ressonância parada e uma agenda cheia. Tá certo? Por que será que ela parou, né? Será que a gente podia ter evitado? Será que não era só ter feito mais um teste que ia gastar 10 minutos e aí a gente não fez? Então, fazer o diagnóstico da imagem, né, é muito caro, muito difícil, muito complexo. E como é que onde eu encaixo inovação nisso aqui? Às vezes a gente acha que a inovação é uma coisa revolucionária, né? É uma coisa que pode ser, nossa, descobrimos a nova forma de se fazer. Mas a gente aqui no Vivida, a gente tem visto a inovação no dia a dia e nas coisas pequenas, muitas vezes, sabe? Às vezes é um pequeno ajuste na agenda lá do atendimento, você melhora a agenda do paciente e melhora o serviço. Às vezes é uma reposição da sala de espera, que melhora aquilo para o paciente, sabe? A espera dele ali minimamente. A gente tem casos aqui na Nutrelabs, do nosso Command Center, que tem juntado e tem padronizado muitos processos. A Cássia acho que teve lá na auditoria, né, Cássia, viu? Que nós estamos conseguindo fazer, né? Não tentando mais, não, já conseguindo fazer com a questão do Command Center, com a questão da unificação dos protocolos. Pode parecer até coisas que todos já saibam aqui, né? Isso que eu estou falando, mas fazer essa inovação e ver ela acontecendo realmente é a nossa parcela de contribuição nessa missão que vocês estão vendo aqui, sabe? Então, quando eu vejo as pessoas que estão aqui, muitas delas nessa sala, que estão no dia a dia lá com a gente, as meninas fizeram um treinamento, e como é que a gente faz para chegar a esse treinamento no Brasil inteiro? Puxa, vamos fazer um vídeo aqui e vamos colocar no Instagram, no WhatsApp das pessoas? Poxa, tão simples isso parece, mas a gente conseguiu fazer chegar lá na ponta, sabe? Então, às vezes a gente quer fazer uma grande inovação e às vezes as pequenas inovações, a soma das pequenas inovações é o que faz com que a gente consiga ter ganho e a percepção do cliente, né? Às vezes a inovação é uma coisa tão bonita na teoria, mas se não atingir o cliente, não tem sentido, né? E aí, só para terminar aqui a inovação, a integração que a gente usa é uma integração que tenta colocar o diagnóstico que a gente faz dentro do prontuário do paciente, próximo do médico que assiste o cliente, sabe? Para que ele possa tomar a decisão, né? Que é aquilo, é a inovação, é a qualidade que chega para o paciente, né? Que é capaz de mudar uma conduta clínica de repente, tá certo? Como o terceiro ponto aqui que eu queria falar para vocês, e de novo estou falando aqui de pessoas, eu queria falar de relacionamentos, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, esses dois primeiros itens aqui, eu acho que se eu tivesse que escolher um dos temas aqui para falar para vocês, eu falaria só desse que eu vou falar agora. E é a interação, é a operação, entender que a qualidade não é alguém que vai te auditar, em que você precisa marcar a hora, você precisa chegar em prévia agenda. Lógico que se você avisar que vai, para que a pessoa se organize para te receber, é bom. Mas a qualidade não é apartada da operação. A qualidade é a operação.
E a operação é a qualidade. O contrário é totalmente verdadeiro. A gente pratica isso, a gente tenta todo dia fazer isso aqui dentro do Apivida, e a equipe que está aqui pode até dizer se a gente pratica ou não. Essa ideia é muito até difícil de fazer muitas vezes, porque o funcionário que está lá na operação, ele vai olhar para a pessoa da qualidade e dizer assim, poxa, o cara está vindo aqui para pegar meus erros, para pegar meus problemas, para mostrar os meus problemas para o meu chefe. E o pessoal da qualidade pode ficar numa cadeira distante, dizendo assim, olha lá o erro lá, olha o problema lá, certo? E a gente tem que derrubar essas paredes. A gente tem que tirar esses caminhos. A gente tem que entender esse caminho, sabe? Que nós somos um corpo só. E o Apivida faz isso muito bem, sabe? A gente conversa o tempo inteiro entre as áreas, eu vou falar aqui um pouquinho na frente. Por quê? Porque a qualidade, ela precisa ser o criador de pontes, muitas vezes. Quantos de vocês não têm dificuldade de dizer assim, mas o pessoal da TI vem aqui quando eu preciso. Mas isso aqui é com o RH, e o RH não me responde. Mas isso aqui é engenharia clínica, né? Todo mundo fala de engenharia clínica na imagem, né? O pessoal da engenharia clínica, poxa vida. E aí a qualidade entra como ponte, como facilitador. Vai lá na engenharia clínica, chama o cara, vamos sensibilizar ele para ele entender que quando ele faz uma calibração lá do equipamento de forma constante, de forma proativa, de forma coordenada, ele está beneficiando o paciente. Quando ele vê isso, ele vai entender o porquê da nossa cobrança, tá certo? Então, a qualidade como criadora de pontes, para mim, é uma coisa muito importante. Como eu estava falando, eu acho que é o ponto central aqui dessa apresentação. Outra coisa que também é para falar de relacionamento é a interação entre as equipes. Olha que interessante. A gente cobra os médicos. O indicador médico é o médico que faz. Então, diz assim, mas ele não fez, mas alguém vai fazer para ele? Não, ele faz. A cadeira médica, alguns de vocês conhecem os médicos aqui, e eles fazem os indicadores. Às vezes atrasam, né? E a gente cobra, precisa fazer o indicador, mas por que ele precisa fazer o indicador? Porque ele precisa entender o indicador, né? Ele que precisa. E a relação direta, por exemplo, com a equipe da enfermagem, né? Então, muitas vezes eu vejo a enfermagem opinando na área médica e vice-versa. E isso é muito rico, assim como a gente falou da diversidade lá no primeiro slide do capital humano, a questão da interação entre as equipes é muito importante. Às vezes dá até uma confusão, devo confessar, porque quem está de fora começa a entender que um está atravessando o limite do outro. Mas quando a gente cria as pontes e não as barreiras, eles entendem que a gente está ajudando o outro e não prejudicando, tá certo? E tudo isso se resume na postura de integração, certo? Quando a gente pensa em uma coisa só, em um bloco só, com foco no produto, no serviço, no nosso caso aqui no paciente, certo? A gente está olhando para o paciente, essas diferenças e os pedaços não tem muito sentido. O que vale é o todo, né? O que vale é o todo funcionando. Se a enfermagem não tiver adequada e o médico tiver, não funciona. Vice-versa também não. O recepcionista, se ele não receber o paciente bem, nada vai funcionar, tá certo? E por último aqui, para falar um pouco de organização, até não combinamos não, mas é um slide parecido que a Cássia mostrou. Eu queria colocar aqui quatro pontos importantíssimos para a gente. Eu pensei no ciclo PDCA para falar disso aqui, Cássia, mas isso aqui não termina nunca. Padronização. A gente tenta padronizar tudo que a gente consegue, gente. É uma obsessão nossa aqui. Tentar fazer protocolo para tudo também, né? E às vezes muitas vezes a gente tem dificuldade, porque às vezes aquela situação do médico, ele acha que tem que fazer uma diferença para aquilo e tal, e nós temos que trabalhar para mostrar para ele que o protocolo, muitas vezes, vai ajudar ele e não atrapalhar, né? Vai favorecer o diagnóstico e não atrapalhar. O terceiro item aí é a absoluta obsessão por indicadores. Vou falar aqui no próximo slide. Se vocês me perguntassem assim, poxa vida, fala uma característica do Apivida que você acha que é um segredo de sucesso, é a absoluta obsessão por indicadores. Obsessão ao nível de presidência, obsessão ao nível de todas as vice-presidências, sabe? Então, poxa vida, o SLA de laudos, o presidente olha,
Poxa, mas a Apvida é gigante, mas ele olha. E quem ficou fora da meta sabe que ele olha, porque alguém vai ligar no outro dia para saber o porquê, tá certo? E por último aqui desse ciclo é ouvir sempre o cliente, né? Os indicadores de saque, de NIP, os indicadores de... Nós temos 2 programas para os clientes, que é o programa 5 estrelas na Vertical Apvida e o programa do NPF na Vertical MDI. Isso é muito, 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 com vários muitos observados semanalmente pela alta gestão, porque é dali que a gente tira esse ciclo girando de novo, tá certo? E aí a gente vai tentar padronizar de novo, vai tentar buscar novos protocolos, vai tentar olhar para os indicadores de novo, ouvir o cliente, e esse ciclo nunca acaba. E aí, para finalizar, não sei como está o tempo aqui, eu queria mostrar para vocês os indicadores, que são os indicadores obrigatórios lá do PAD, tá certo? Vou falar de novo o que a gente já falou aqui, você não precisa ter o PAD para ter esses indicadores, tá certo? Não precisa. Dá para fazer esses indicadores sem nenhuma certificação, sem palco, sem ONA, sem Qmento, sem todos esses protocolos, né? E são indicadores que, se a gente olhar, e a gente faz isso aqui, olhar constantemente, olhar consistentemente, não é só olhar sempre, é olhar querendo olhar. E não olhar para ele tentando buscar os culpados, mas olhando para ele como uma oportunidade de melhoria, para fazer aquele ciclo do slide anterior funcionar. Eu vou escolher uns 2 ou 3 aqui para falar, senão a gente ia se demorar muito. Falamos aqui de índice de reclamação dos pacientes, né? Então, semanalmente nós temos uma reunião de destaque de equipe, com a gestão, a qualidade participa, as gerências, o que aconteceu, análise de causa, aquela fala que as pessoas da qualidade falam o tempo inteiro, né? Análise de causa raiz, busca, às vezes a gente erra na causa raiz, muitas vezes, a gente vive discutindo isso aqui, chegamos na causa raiz? Não chegamos, vamos ter que discutir mais ainda. Olha que interessante aqui, por exemplo, a questão de índice de acidentes perfurocortantes, né? A Bárbara é nossa diretora de assistencial, e ela fala assim, um acidente com perfurocortante não é um mero acidente com perfurocortante. Ele olha que ele é uma consequência de uma coisa que pode ser muito maior do que um acidente, né? Um acidente por si só já é grave, mas ele pode estar refletindo coisas muito mais graves que se a gente olhar só para o acidente e resolver ali, retreinamos o colaborador. A gente não vai estar olhando para a causa raiz, que pode ser muito mais abrangente do que o treino do colaborador, certo? Um outro indicador que eu acho muito importante aqui, que a gente pratica, e o Thiago, o doutor Thiago, médico responsável, é a questão da avaliação dos exames, né, do peer review. Isso, a gente tem índices até maiores do que 1%, eu coloquei mínimo 1% aqui, porque é o que o PAD nos recomenda, mas nós temos exames que nós estamos fazendo 5% já de revisão. A gente precisa mesmo ficar olhando o tempo inteiro para isso, numa operação gigante como essa, eu falei os números aqui no começo, se a gente não checar constantemente, se a gente não olhar constantemente e tentar melhorar o que a gente está fazendo e aquele ciclo funcionar, certamente a gente pode abaixar a guarda, e quando a gente baixa a guarda, os erros acontecem, certo? Então, acho que era isso, Cássio, um pouquinho do que a gente vem fazendo, agradecer a oportunidade de novo de estar aqui falando um pouco do que a gente tem no nosso dia a dia. Nós tivemos nossa certificação PAD ano retrasado, passado. Este ano estamos buscando a recertificação, guardando o relatório voltar, ainda não vou, quer dizer, já temos o relatório e estamos respondendo para vocês, vamos em breve, estamos fazendo isso, e espero que a gente tenha novamente o seu esse ano. Certo? Muito obrigado pela oportunidade. Nossa, excelente, Ronaldo, excelente. Muito, muito obrigada por trazer aí o case da Apvida, como eu falei, eu já tinha ido lá, e realmente vocês são alucinados por indicador, que eu presenciei isso. E isso é ótimo, porque a gente fala o que se mede não se gerencia, o que não se mede não se gerencia, a gente está, né, com todas essas jargões aí o tempo todo, mas mesmo assim a gente vê ainda instituições que não trabalham com indicadores, que não olham resultados, que não avaliam. Quando tem um indicador, não avalia o resultado, quando avalia o resultado, não trabalha a melhoria, não trabalha para mudar esse cenário, e a gente ainda está falando sobre isso, mas ainda está vendo
que muita instituição ainda não consegue trabalhar com resultado. E aí eu fico pensando como eu me torno competitivo se eu não sei nem o resultado que eu estou gerando, né? Se eu não sei nem se eu estou sendo eficiente, né? Não tem como, gente, não tem como. Eu preciso me conhecer, me autoconhecer, preciso conhecer meus resultados, né? Mas eu achei incrível, e quando você falou da ponte, né, que a qualidade é a ponte entre a área de negócio, a área, né, o core, com as Qualquer áreas de área. apoio, não, isso é fantástico, porque realmente é isso, né, a qualidade ela tem que fazer esse vínculo, né, eu me via assim, na minha época que eu trabalhei com qualidade, e eu pegando na mão de um, vou fazer uma reunião aqui, vamos resolver isso aqui, ó, enfermagem, farmácia, vamos lá, que a gente vai ter que a gente vai ter que interagir aqui, porque a gente vai ter que resolver esse problema, essa lacuna. E eu acho que esse, de fato, é o papel da qualidade, né? É ser essa ponte mesmo entre as áreas, né? E um facilitador, né? E a questão do Dia Mundial da Qualidade fala muito sobre isso também, a valorização do profissional, porque o profissional da qualidade é o que traz também as ferramentas para ajudar a gente a solucionar os problemas, né? Como a gente está dizendo que não são as pessoas, né? E sim os processos, ele também traz esse conhecimento, esse know-how para ajudar as instituições a, olha, eu estou com esse problema aqui, como é que a gente vai resolver isso? Temos ferramentas, sim, vamos chamar um profissional da qualidade que possa ajudar a gente nisso, né? E, nossa senhora, assim, eu gostei demais, assim, de tudo que você falou, evoluir a qualidade para as pessoas utilizando os recursos de hoje, né? Eu fiquei pensando assim, ó, a gente utilizou, eu tenho instituições que estão utilizando TikTok para conversar com os funcionários, assim. Isso é maravilhoso, porque é Pois a língua é. deles. E é o que você falou, gente jovem, né, que tá onde? Tá no TikTok, não adianta eu querer vir aqui, todo mundo na sala de reunião, vamos ter um treinamento, e o cara tá no TikTok. Então, você tá no TikTok? É no TikTok que eu vou te mandar aqui, ó, um item da política que a gente falou, vou te mandar aqui um negócio do nosso procedimento, o indicador que a gente disponibilizou. Se é no TikTok que o pessoal está, é no TikTok que a gente tem que ir, né? E é a questão da inovação que você falou, né? Que eu achei também, assim, formidável, né? E quando você falou da inovação, de como chegar no paciente, que é o que a gente conversou, né? Da gente entender, ouvir ele, até para conseguir ser competitivo, eu tenho que saber qual é a expectativa, se eu estou atendendo ou não essa expectativa, e como é que eu chego nele, né? E usar a inovação para isso também, achei formidável, assim, foi muito bom, achei que agregou muito. E as pessoas estão, deixa eu ver se tem aqui pergunta. Gente, quem quiser agora é o nosso momento, tá? Da gente aproveitar e tirar as nossas dúvidas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, elogiando muito, viu, Ronaldo? Parabéns, parabéns Que mesmo. bom, que bom. Feliz. Bem-vindo, Ronaldo. Meu entendimento, a alta direção, juntamente com as lideranças, devem se envolver na implantação e divulgação da cultura justa e visão sistêmica para toda a equipe. O trabalho é árduo, porém, quando percebido por todos os colaboradores, o serviço tem um ganho imediato em todos os setores. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Obrigada. André, tudo bem, André? Está parabenizando também você. André, você conhece, né? Fez a auditoria Paulo. Parabéns pelo evento. Parabéns pela excelente apresentação, conteúdo de grande valia. Obrigada, Luzineide. A Tuane também parabenizando. Parabéns, Ronaldo, pelo seu trabalho por compartilhar conosco, a Juliana. Parabéns pelo evento enriquecedor. Vanessa, a Laura também está parabenizando, muito bom. Parabéns, excelente apresentação. Parabéns, Ronaldo, Cássia, qualidade sem dúvida é uma garantia de segurança. Parabéns, Cássia e Ronaldo. Muito bom, gente. Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, se quiser complementar o que a gente está falando aqui, por mim, eu falo de qualidade aqui, eu fico a noite inteira. Mas você sabe que quando você falou da história dos indicadores e de análise, eu trabalhei numa instituição uma vez com um CEO que a gente fazia reuniões de avaliação de indicadores com todas as áreas de apoio, área de negócio, e aí os gestores tinham que apresentar esses indicadores e resultados. E ao invés dele perguntar, por exemplo, né, para a enfermagem, para falar da área dela, sei lá, da clínica médica ou do CDI, que seja que ela era responsável, não, ele mandava ela responder sobre os indicadores de outra área, né? Não, mas como assim? Não, gente, está tudo entrelaçado. Engenharia clínica, você pode me falar do resultado da área, de outra área que seja? E aí eles entenderam que todos eles estavam juntos, né, nisso, e o resultado de um interferia no resultado do outro, né? E foi uma forma, né, das pessoas começarem a parar de ver só o meu quadrado e ver que o que eu faço aqui impacta ali na frente, né? E eram reuniões que, de fato, assim, eu tinha que responder para os meus indicadores do setor do colega, né? Se tivesse com um resultado ruim, eu também tinha que dar satisfação por que o dele também estava ruim, se eu tinha de alguma forma algum impacto nisso, né?
E quando você falou aí dessa avaliação dos resultados, achei muito bom. Quem mais aqui, gente? Se apareceu uma pergunta aqui, eu vi alguma coisa. Bem, foi mais parabenizações. Como engajar uma equipe tão numerosa como da Pevida? A pergunta que não quer calar. Cara, assim, eu acho que parece difícil, e é difícil, mas eu acho que uma resposta, deve ter muitas respostas para essa pergunta, sabe? Mas a resposta que eu dou quando me perguntam isso é que a gestão tem que estar próxima da operação, sabe? As pessoas que me conhecem sabem que eu tiro portas das salas e a gente senta no meio da operação, sabe? Que o coordenador da unidade está sentado na recepção. E quando o seu funcionário, o recepcionista, o operador do raio-x, a auxiliar de enfermagem, vê que o gestor, o diretor, o coordenador está sentado do seu lado, ele entende que ele faz parte de uma coisa junto com ele, sabe? Então, é a resposta. Eu posso dizer que nem todos praticam isso, né? Cada um tem um modelo de gestão, mas eu posso responder por mim e por alguns que eu prezo muito aqui dentro da PV. Então, de mangas arregaçadas, se tiver que entregar senha na porta da recepção da unidade, vai entregar, se tiver que ajudar a posicionar um paciente, vai posicionar, mas ela é a diretora. Eu já vejo pessoas aqui dentro da PV que a hora que precisa e a hora que vê que a coisa tá pegando e pega todo dia, imagina, mãe, a gente está lá do lado da nossa equipe, sabe? E acho que isso engaja a nossa equipe, isso engaja as pessoas, sabe? Isso mostra para elas como que a gente quer que faz, que a gente faz também, certo? É uma das respostas possíveis, né? Muito bom, muito bom. O que mais, gente? Hoje o pessoal está quietinho. Bom, como não temos mais perguntas, mas tiveram muitos elogios, vamos encerrando então por aqui, gente. Quero agradecer mais uma vez, Ronaldo, por trazer toda essa experiência e todo esse trabalho incrível que vocês fazem na Apelida, parabenizar a vocês pelo trabalho, né, por terem conseguido a manutenção do PAD, né, estive lá também, parabéns. E mais uma vez, obrigado por participar. Gente, queria agradecer vocês também por estarem aqui com a gente. Façam ainda, tem amanhã para a gente comemorar a Semana Mundial da Qualidade. Tentem fazer algum movimento, nem que seja pequeno, o importante é a gente fazer, relembrar essa data, esse marco. Não deixem a qualidade morrer, nós somos responsáveis por ela, nós somos responsáveis por esse movimento, né? A gente fala muito que a qualidade tem que vir da alta direção, né? Mas a qualidade tem que ser construída de baixo também, e a gente tem que mostrar para a alta direção o quanto que é importante, né? Através de resultados, através de quanto que a qualidade agrega valor, né? E façam esse movimento, nós somos responsáveis por isso. E para a gente, antes de finalizar, a gente fazer a nossa fotinho, né? Gostaria que todo mundo aí, quem pudesse, abrisse a câmera para a gente fazer aquela foto nossa tradicional Isso das nossas aí! webinários. Isso, muito bem. Todo mundo, quem puder, deixa eu colocar aqui no meu view. Tem gente no carro ainda, obrigada, viu, gente, por participar, nem que seja no carro. Todo mundo está meio tímido. Quem mais, gente? Ninguém mais vai abrir a câmera aqui para a gente tirar nossa foto? Oi, Paulo, tudo bem? Paulo Mariano, tudo bem, querido? Bom ter você aqui com a gente, viu? Boa noite, tudo bom, É, Cássia? tudo jóia. Ellen, não esqueci de você, não. Ouvi seu recadinho. Pode deixar, depois a gente conversa. André, o auditor oficial da Apevida. Tudo bem, André? Boa noite. Quem Esse é o mais perigoso, aqui? né? Esse aí é o Exatamente, você chefão viu, lá, né? foi lá. Já tá. Aline, querida, tudo bem? Bom, vamos tirar aqui, gente. Volta. Quem fechou a câmera de novo? Volta aí para a gente tirar a foto, tá bom? Ó, vou tirar aqui. 1, 2, 3. E como engajar as pessoas, Ronaldo, para elas tirarem foto? Para tirar foto. Essa eu não sei. É Como é tímido. Essa eu não Ó, sei ainda. essa tá difícil. Depois da pandemia, o povo se esconde, tem jeito, ó. 1, 2, 3, vou tirar, hein? 1, 2, 3 e... Tirei uma. Deixa eu colocar aqui. Eu tento colocar no chat, mas ainda não descobri como. Ah, consegui.
Ó, mandei no chat para vocês, vou tirar mais um, tá, gente? 1, 2, 3 e... Opa, Vanessa, para de mandar a mensagem, tá aparecendo aqui. 1, 2, 3 e... Pronto. Vou jogar aqui no chat, quem quiser pode pegar aqui. Se for compartilhar, coloquem aí qualidade underline CBR, marquem a gente, tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite para todo mundo. A gente vai disponibilizar essas e as outras webinários, a gente está mudando a plataforma de ensino, mas daqui a pouco vocês vão receber aí divulgação das webinários que estarão disponíveis, tá? Para vocês assistirem, tá bom? Obrigada, Ronaldo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo pela participação. Gente, boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.